Vai escutando, galera. Eu, Rafael Gomes, estarei levando até você um programa Vai Escutando. E eu hoje estou muito feliz de estar estreando aqui com vocês esse programa onde eu levarei alegria e informação até você. Eu agradeço a Deus por essa estreia e a todos que contribuíram para acontecer este programa. E agora eu estou aqui na presença das imagens sacras de São Padre Pio e Santa Rita de Cássia para um grande testemunho de vida. A nossa convidada desta live vai nos contar um lindo e belo testemunho onde passou por uma experiência incrível com visões celestial durante o tempo em que ficou internada no hospital durante a pandemia do Covid-19. Agora eu chamo até vocês Maria Gomes. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu estou aqui, para contar meu meu testemunho de vida e quase morte, E eu vou contar para vocês hoje o meu testemunho. Então, fala pra gente um pouco o que aconteceu, o que te levou a essa internação. Bom, eu peguei o Covid, E, e fui para o hospital. Cheguei lá, o caso já era muito grave e, e a médica disse que tinha que me entubar naquela hora. Então, eu liguei para minha família, avisei que eu ia ser entubada e pedi para não entubar, mas ele falou que tinha que sim, que precisava. Então, eu fui entubada e durante essa intubação, eu, eu sofria muito na intubação e eu tinha medo e eu achava que estava sendo torturada e tal, na intubação. E, e fiquei entubada 12 dias e Que tipo de sofrimento você teve durante a intubação? foi um banho, por exemplo. Eu achava que era uma tortura, eu não sabia o que estava acontecendo, Era banho de leito, então eu achava que ele estava era me torturando e tal. E ali, diante dessa intubação, muito sofrimento, a médica passou para minha família que, que, que era dificilmente eu ia conseguir, porque eu já estava com mais de 75% tomado e que ela estava fazendo de tudo, mas seria muito difícil. Minha família desesperou, né? O meu irmão veio e, e eu estava lá entubada, e nesse momento que ele veio aqui, eu ouvi ele falando para o Francisco: calma, Francisco, a Maria vai voltar. Qual foi esse irmão? O Ramiro, né? E o Francisco desesperado, e ele falou: calma, ela vai voltar. Então, durante esse intubação, eu comecei a desistir de tudo, pedir a Deus que me levasse, que eu já estava com 58 anos e que ele podia me levar, porque eu já tinha vivido tudo que tinha para viver, meus filhos estavam criados e que ele já podia me levar.
E eu insisti muito com Deus que Ele me levasse. Então, eu senti que veio alguém, pegou minha mão direita e subiu comigo num ponto muito alto. E lá de cima eu ouvi muito clamor, muita oração. E eu fiquei escutando aquelas orações muito forte e eu pensei, alguma coisa aconteceu comigo. E daí, depois que eu escutei todas as orações que vinham dos Estados Unidos, da Itália, do Portugal e daqui da vizinhança da nossa igreja, e aí o meu sobrinho teve a ideia, né, de mandar no grupo que rezasse, começasse uma novena de Santa Rita. Qual foi esse sobrinho? O Renan, meu sobrinho, pediu que rezasse o texto, fizesse a novena de Santa Rita para mim. Então todo mundo começaram a fazer essa novena. E quando eu fui nesse lugar, nesse ponto alto lá, eu vi, né? Depois que eu escutei todas as orações, era muito, eu falei, tem mais de 200 vozes orando por mim. Alguma coisa aconteceu. E quando eu olhei, uma parte do céu abriu, era lindo, maravilhoso, muito bonito, que, que eu olhei lá, né? Aquele tanto brilho, aquela coisa mais linda, tinha o meu irmão em pé orando por mim, e do lado do meu irmão tinha um homem enjoelhado de cabeça baixa também. Eu não conhecia aquele Qual era homem. esse irmão? O Paulo César, meu irmão. Aí eu via aquele homem ali, aí eu fiquei pensando, que homem é esse? Eu não conheço. Mas eu olhei para ele e não sabia quem. Daí abriu, eu andei mais, abriu outra parte assim do céu, muito lindo, maravilhoso. E ali eu sentei. Essas belezas que você contemplou, pode-se dizer que na nossa realidade desse mundo não tem nada para Não, comparar. não existe, não tem comparação. E eu fiquei feliz de ver tanta beleza, vi uma cruz vermelha de pedra maravilhosa. E essa cruz, eu já tinha visto ela quando eu chamei pelo Espírito Santo dentro do meu quarto. Ele apareceu um vulto com essa cruz. E eu vi essa cruz também lá nesse lugar maravilhoso, né? Cheia de pedra. E aquele vulto ali, eu não dava para ver quem era, assim, a pessoa, quem estava segurando ela. E ali foi maravilhoso. Eu olhava e fiquei encantada. E daí eu andei mais e, e vi outra parte do céu abriu. Na parte que abriu, eu olhei, era grande, tudo rosa, né? Cheio de rosa, muito bonito, maravilhoso. E, e a partir dali, eu estava em coma ainda. E a minha família rezando e orando, fazendo novenas, né? Quem, quem tinha desistido de rezar o terço, voltou a rezar. Foi um exemplo muito grande para minha família, todo o meu sofrimento, mas valeu a pena, né? Pelos que minha família mudou de água para vinho, né? E meus familiares todinho. E daí eu vi aquelas coisas maravilhosas e tudo, e não queria mais voltar. Eu queria ficar lá, né? Porque era Mas bonito, aí já não era mais porque você estava sofrendo, é porque estava muito bom. porque estava bom. Mas aí eu queria ficar, né? Mas Deus me mostrou tudo isso e ainda trouxe-me de volta para o quarto. E eu fiquei nesse quarto muitos dias. A médica ainda achava que eu não tinha jeito. Mas aí eu comecei a melhorar, comecei a reagir.
a médica pediu que minha cunhada que ficava comigo, né, Ó, cunhado. Ana Lúcia, ficava comigo. Ela falou, né, que pediu para ela conversar comigo, porque eu não estava conseguindo voltar do coma. Então eles passaram a conversar comigo e para mim poder voltar do coma. E a médica estava assim com muito medo, né? Passou para todo mundo que a esperança era muito pouca. Fizeram os testes, né? Fizeram os testes lá comigo de me virar de bruços para ver se eu reagia. Aí, duas vezes eu reagia, ela ligava e avisava que eu tinha reagido, mas a família orava, mais novenas e novenas. E é, aí eu fui melhorando, né? Fui melhorando e minha cunhada conversando comigo, eu ouvia muito longe mesmo a conversa dela, mas e a médica pedindo para ela conversar, para me voltar do coma, eu não estava conseguindo voltar do coma. Quando eu saí do coma, que eu fui para o quarto, né? Aí fui lá para o quarto, do, no quarto lá do Covid, e a minha cunhada comigo. Quando eu acordei do coma, minha cunhada falou comigo, eu vim ficar com você, só sai daqui com você. Então ela ficou comigo e esse tempo todo, muito frio, sofreu muito, correu risco de pegar também, mas ela ficou e, e ali ela rezava muito por mim e chegou a quarta-feira de cinza, ela, a nora dela pegou a cinza, levou no hospital, passou em mim. E a médica falava, cada dia a médica falava, é milagre, milagre. E foi confirmando o milagre, né? Que eu estava voltando e ela, naquela expectativa, fizeram reunião entre os médicos todos para poder continuar com o meu remédio, que eu estava na UTI. Os mesmos remédios eu ia tomar fora da UTI, depois que eu tirou a intubação, eu continuei tomando, eles reuniram, conversaram com a minha acompanhante, que era minha cunhada, Ana Lúcia, e dali, né, foi acontecendo as coisas, né? E você melhorando muito rápido. Eu melhorando muito rápido. A médica disse que que eu ia voltar para casa, eu tinha que comprar o oxigênio para poder me colocar, porque eu não podia voltar sem oxigênio, eu ia voltar sem andar, ia voltar sem nem comer com minha mão, e aquilo ali, e o médico falou, e meu filho não conseguiu comprar o Oxigênio. oxigênio, e ele entrou em desespero. Mas daí a médica foi no meu quarto e, e eu estava com oxigênio. E depois disso, o oxigênio sumiu e eu não dei falta. Passou uns 4 dias, ela perguntou, cadê o oxigênio? Aí a minha cunhada falou, é mesmo. Eu falei, já tem uns 4 dias que eu não vejo. Não sei dele. Ela, você é um milagre. Você é um milagre. Aí o médico veio e falou, você precisa levar ela agora para tomar banho. Eu estava tomando banho só no leito. Vai levando, tenta levar ela no banheiro. A minha cunhada falou, já levei, já dei banho nela e ela voltou andando. Ele, que é um milagre a vida dela. Aí veio o outro médico e falou, vão precisar fazer fisioterapia nela. E ela vai voltar para casa, ela vai voltar é, precisando de ajuda para andar para tudo. E não precisei. Eu fui melhorando, melhorando. E lá minha nora, a Thaís, foi ficar comigo uma noite e rezou o terço comigo.
o terço de Santa Rita, que era o terço que o Renan mandou rezar. Pegou a minha mão, segurou minha mão, nós rezamos o terço e ali eu fui melhorando. Fui melhorando, melhorando, a cabeça era confusa e depois eu fui só melhorando. E a médica olhava e falava, é um milagre. Aí a Ana Lúcia falava, ela fez isso. A médica falava, ai meu Deus, é um milagre. E a sua vida é um milagre. Aí todos os médicos foram no quarto e me avisaram, você é um milagre. Eu acredito que até esse sumiço do seu oxigênio foi Deus que permitiu ele sumir para te provar que você estava bem. Porque não conseguiu comprar, né? Como é que eu vinha para casa? Mas ele tirou ele de mim e eu não vi mais. Então ali foi oração, continuou, vocês fazendo o terço, né? E eu melhorando a cada dia mais. E daí Ana Lúcia sofreu muito comigo, o Ramiro sofreu muito comigo, e a minha família toda sofrendo. E, e daí, né, depois, né, lá, e o médico querendo já dar alta para mim, porque eu tinha uma evolução muito grande assim, de cura. Então o médico começou a pensar em me dar alta. Então as minhas irmãs vinham lá de Conselheiro Pena para cá, para ficar comigo, rezava comigo, a minha cunhada rezava, a minha nora rezava, elas começaram a me dar banho, né? Que o médico falou que eu não ia conseguir, e eu consegui tomar banho, e dali só melhoras. E muita oração mesmo. Você não sentia nada de tomar banho? Nada. E aí voltava e ficava bem lá na cama. E fui orando. Assim minhas irmãs, coitadas, mora longe, trabalha, saiu de lá, veio para cá, ficou no hospital, correndo o risco de pegar o Covid também. E aí Deus abençoou que ninguém pegou. Quais as que vieram? Veio a Virgínia, né? Ficou uns dias comigo. E depois veio a Arlete, ficou comigo também uns dias. A Ana Lúcia tornou a voltar, ficar mais comigo para ver como que eu estava. Ela voltava lá para ter certeza, né, da minha melhora. Então a gente foi vendo. O dia que eu sentei, que eu postaram uma foto, a minha família de Conselheiro Pena comemorou a oração e rezaram ainda mais, né? E falou, e o meu irmão estava doente por minha causa. Estava doente, o Tamiro, até doente, coitado. E chorava muito por mim, porque ele achava que eu não ia sobreviver. As pessoas que estavam do meu lado não aguentou, morreram. E, e Ana Lúcia, mas o Ramiro lutou comigo por esse tempo todo. E minhas irmãs, meus irmãos, tudo me ajudaram. Eu creio que eu tenho uma família maravilhosa. Melhor família que tem, que eu sei, é a minha. Você pode contar, os irmãos podem contar um com o outro para tudo, né? Para tudo. E isso, né, me deixou mais tranquila, mais segura. Até que o médico falou no domingo, se você continuar bem, na segunda você vai para casa. E aí, quando eu fui, né, que eu fui para casa, que o médico falou que eu ia voltar para casa e tal, então aí a minha irmã foi desembaraçar meu cabelo. E aí nós tivemos que rezar 40 minutos. Meu cabelo estava embolado e era grande. Qual irmã que... A Virgínia. Falei, Virgínia, você vai desembaraçar o meu cabelo e nós vamos rezar Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita, até você conseguir. Ela falou assim, tá muito difícil. Eu falei, mas nós vamos rezar e você vai conseguir. Nós rezamos 40 minutos e meu cabelo ficou perfeito. Surpreendeu todo mundo no quarto. O cabelo estava lindo, maravilhoso. O cabelo.
Mas essa não foi a sua única experiência com Santa Rita, teve outra, né? Teve. Para pegar suas veias. Foi isso Então, mesmo? não estava pegando veia. Então a moça falou: eu não consigo pegar sua veia. Aí minha irmã colocou a mão dela em cima da minha e nós rezávamos. Santa Rita das causas impossíveis, para vós nada é impossível. Santa Rita das causas impossíveis, para vós nada é impossível. Aí a menina olhou, pegou, pegou a veia. Como que pode? Aí eu olhei para minha irmã olhou para mim e a gente sabia, né? Nós estava rezando. Também era a Virgínia que estava Era lá. Virgínia desembaraçando meu cabelo. E a Ana Lúcia ia, a Arlete ia, e daí eu fui melhorando, né? E, e fui melhorando, né? Penteou meu cabelo, fez uma trança. E as enfermeiras ficavam tudo em volta de mim, porque eu era o milagre do hospital, né? Então, médica, as enfermeiras, naquela alegria toda, naquela felicidade de me ver recuperar depois de quase morta. E aí eu vim para casa. Eu vim para casa muito feliz. A despedida lá com o médico e enfermeira foi maravilhosa. Despediram de mim como se eu fosse uma pessoa assim diferente, né? Do jeito que eu cheguei, saí muito bem, graças a Deus. E elas comemoraram. E lá fora Até da porque porta do não, hospital estava minha família me até esperando. porque não esperavam de você sair de lá com Não, vida, né? não esperava, não tinha chance, né? Então não esperava. Quando eu saí, elas comemorou, a médica comemorou e todos os médicos conversou comigo e me disse: "Você é um milagre. Você é um milagre." E aí eu ficava pensando: eu sou um milagre mesmo. Eu sou um milagre. E aí, quando eu saí, que eu despedi das enfermeiras, né, de todo mundo, bateu palma, eu encontro de cara minha família toda me esperando. Aí me pegaram, me trouxeram para casa. Quando eu cheguei aqui na porta, aí foi aquela comemoração maravilhosa, né? Eu cheguei e fiquei 6 dias em casa. Aí passei mal de novo. O que que houve? Eu cheguei aqui, primeiro, né? Eu cheguei aqui em casa e chegou uma caixa de presente para mim. Antes de eu voltar para o hospital, né? Chegou uma caixa com um presente para mim, mas não falaram qual presente que era. Era um De presente. quem que era o O presente? presente era da Cristina, que mora em Barão de Tocais, que é minha prima. Então ela mandou um presente, mas não contou o que era. Filmaram eu abrindo a caixa. Para minha surpresa, quando eu abri a caixa, gente, quem estava lá? Padre Pio. Aí eu fui ver Padre Pio. Padre Pio tá, eu falei, é ele que estava de joelho lá naquele lugar maravilhoso, naquele lugar lindo, iluminado, junto com Paulo. E E Paulo, seu irmão, Paulo, ele está vivo, né? ele está vivo. Ele estava rezando para mim nesse lugar, mas o Padre Pio estava de joelho. Mas só que eu não conhecia ele, eu conheci quando eu abri a caixa. Eu abri a caixa e dou de cara com o Padre Pio. Aí eu olhei para o Padre Pio e a minha irmã filmando para minha prima ver. Aí ela falou: eu fiz a novena do Padre Pio e mandei o Padre Pio para você. Eu falei: esta é a confirmação que era o Padre Pio, que eu não conhecia. Eu sou católica, né? Nasci católica, sou católica, mas eu não conhecia o Padre Pio. Quando eu vi o Padre Pio ali, e que eu lembrei dele de joelho lá orando por mim, e que eu não conhecia ele, que quando eu vi ele, foi uma surpresa e uma confirmação muito grande. Descobri que tinha várias pessoas fazendo a novena do Padre Pio para mim. E ele apareceu lá. E eu não sabia que era ele, mas depois eu descobri tudo. Era ele e ela mandou a imagem, né, do Padre Pio, que foi
para mim a confirmação todinha do Padre Pio. E hoje eu tenho verdadeira, assim, paixão mesmo pelo Padre Pio, de saber que ele ajudou na minha recuperação, nas Uma novenas. gratidão mesmo, pode-se dizer. É gratidão, é o milagre da minha vida, é tudo, né? Então, ali eu fiquei muito feliz. Depois disso, eu tive uma arritmia cardíaca, com os meus batimentos subiram e ficou muito alto. A SAMU veio e me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu tive uma parada, um apagão. E dali, eu não estava conseguindo voltar. Era eles lutando para eu voltar. E por resto, cada enfermeira desistiu porque eu não consegui voltar. Aí uma das enfermeiras Não era um desmaio, pode-se dizer que você morreu. Eu morri. A médica falou, eu morri, faltou oxigênio no cérebro e eu estava morta. Ela falou, não, você não tinha sinal nenhum. Você apagou toda. Faltou oxigênio no cérebro. E você voltou. Você é um milagre. Milagre, isso é um milagre. Você está entendendo? É um milagre. Eu falei, balancei a cabeça. Aí a mulher falou assim, eu já ia desistir. Eu tentei essa vez pela última vez. A médica já lá ia escrever no papel meu laudo de morte. A médica ia. Ela começou a chorar, segurando a caneta, e olhava para mim, chorava e falava, você é um milagre. Você é um milagre. E dali eu fui melhorando, fiquei 6 dias no hospital, e dali eu voltei para casa de novo, e nós fazendo, e toda a minha família fazendo as novenas, rezando, né? E fazendo novena do Padre Pio, fazendo de Santa Rita. E ali eu voltei para casa, e depois disso eu fui só melhorando, só melhorando, só melhorando. Esse exemplo não serve só para minha família, não. Mudou a minha família, mudou assim, a fé da minha família, porque meus filhos passou a rezar terço, gente. Meus filhos não rezavam terço. Meus filhos passou a rezar terço. Meus filhos, todo domingo, eles têm obrigação, que eles fizeram um voto de rezar todo dia. No domingo, para mim, reza até hoje. Fizeram promessa, cumpriram direitinho. O meu filho caiu de joelho ali no chão quando eu cheguei e agradeceu a Deus. Graças a Deus que minha mãe está viva, minha mãe chegou. E aquilo foi, assim, uma vitória tão grande, tão grande. E eu ganhei. E eu tinha pedido para Nossa Senhora ir lá na casa da minha filha, que ela estava grávida também, quando eu estava lá, nesse momento também. Eu pedi para ela ir lá na minha filha e cuidasse da minha filha para mim, porque eu estava preocupada com a minha filha. E quando a minha filha rezou aqui na minha casa, que ela foi para a casa dela, adivinha quem estava lá? Nossa Senhora de Fátima, toda de branco, e falou que estava ali e que ela foi lá só um pouquinho, mas que ela ia para o hospital para cuidar de mim. Você fez o pedido e ela atendeu. E apareceu para minha neta. Ela apareceu para minha neta. Só a menina de 7 anos que viu, mas ninguém viu. Nem minha filha conseguiu ver, nem o esposo dela. Só a menina viu. Ela toda de branquinho. Isso me deixou assim, com muito mais fé. Eu sempre tive muita fé, eu aprendi com a minha mãe, mas depois desses milagres, Deus, assim, ele fez questão de mostrar para mim que ele está perto de mim, que ele está cuidando de mim e que ele cuida da minha família. Comprovar sua fé. Comprovou minha fé, né? E agora, assim, a gente sempre está em oração e tudo, e Deus mostrou, né, através desse sofrimento todo, eu tive a prova de tudo, da Santa Rita, que eu nem sabia, né?
e do Padre Pio, tudo foi mostrado para mim, entendeu? E o que essa experiência mudou na sua vida e na sua fé? Tudo, tudo. Nada? Mudou minha vida em tudo, porque hoje eu sou uma pessoa que eu sinto que Jesus está perto de mim. Eu peço para ele ficar na minha casa, eu sei que ele está. Meus filhos mudaram, então a mudança dos meus filhos para mim foi muito importante, né? De voltar para a igreja, de voltar nas orações que não estava, eles tinham desviado da igreja, aí voltou a ter fé, né? E voltou, e eu vendo meus filhos com aquela fé que me trouxe de volta, né? Lutou tanto, choraram tanto, e eu tô aqui, né? Para agradecer esse milagre que eu recebi, porque um milagre desse não é todo dia que acontece. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por tudo isso. Mas com 58 anos na minha vida eu passei por tudo isso, eu aprendi muito que Deus está com nós. Só deixar Ele cuidar de nós, abrir o coração e deixar entregar e confiar, né? Porque não é todo dia. Eu perdi amigos novos lá com Covid. E eu, com 58 anos, ainda consegui, né? Você não esperava passar por tamanho sofrimento, mas também não esperava experimentar tamanhos milagres. Milagre. Acho que o milagre foi tão grande que ele se tornou muito mais na minha mente, na minha vida, para o dia a dia, do que o Covid. O Covid, para mim, não teve importância mais, porque depois de ter visto tudo que eu vi, aí eu imaginei. O Covid foi só para mim poder conhecer melhor a minha religião, a minha fé, né? Aumentou muito a minha fé. E hoje eu sou muito mais forte na minha religião. A minha fé aumentou, a fé da minha família aumentou, dos meus filhos, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, da minha nora, de todos eles. Graças a Deus. Existe uma Maria antes e depois dessa experiência? Existe. Hoje, eu, antigamente, qualquer coisa que falava, eu respondia. Hoje, quando acontece alguma coisa assim que eu não gosto, eu falo para Deus. Eu falo para Deus porque eu sei que tudo é com Deus. Então, se eu tiver que brigar, que ofender os outros, eu não faço isso mais. Não faço. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou católica hoje, renovada, e a fé dobrou, a confiança em Deus dobrou, porque hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou um milagre, sou um milagre. E todo mundo que está vendo esse vídeo aí pode saber que milagre acontece, gente. Milagre acontece na vida da gente quando a gente menos espera. É nos momentos difíceis que Deus age na nossa vida, né? Santa Rita, né? Como apareceu, Nossa Senhora, eu pedi para ela ir lá, ela foi. Então eu vi que eu posso contar, que eu posso ter fé e confiar mesmo, porque a nossa vida aqui é em torno só de Deus, só de Nossa Senhora e, e da nossa fé. Nós temos que ter fé primeiramente em tudo. Graças a Deus eu estou curada. Graças a Deus eu sou um milagre, né? Por várias vezes eu quase morte, né? E hoje eu estou aqui. E qual recado você deixa para os nossos telespectadores? Que tenha fé. Que quando a sua vida estiver ruim, você não desista. Vocês têm que ter mais fé ainda. Mais fé em Deus. Vai lutar e vai
colocar na mão de Deus inteiramente. Esquece todo o resto e confia em Deus, porque milagres acontecem e muito mais do que a gente imagina. Porque às vezes acontece, mas as pessoas não contam. O meu testemunho é para ser contado, é para ajudar as pessoas que estão passando por isso, né? Por coisas difíceis na vida e já está perdendo a esperança. Não perde a esperança, porque o milagre vem e o milagre acontece. Graças a Deus. Maria, você gostaria de fazer algum agradecimento? Sim, eu quero agradecer muito meus irmãos e irmãs. Eu quero agradecer especialmente o Ramiro e a Ana Lúcia, né? Que todos eles me ajudaram, todos eles fizeram tudo por mim, mas a Ana Lúcia sofreu comigo. Ela tinha que me vigiar para eu não arrancar o soro, para mim não arrancar o aparelho, tinha que vigiar o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer a Ana Lúcia e pedir a Deus que dê ela muita saúde, porque a primeira cara que eu vi na minha frente quando eu saí da intubação foi a minha cunhada. Quando eu olhei para ela, parece que eu estava olhando para uma santa. Eu olhei para ela, ela estava com um sorriso no rosto e falou: eu vim para ficar com você, só sai daqui com você. E ela saiu de lá comigo e me trouxe até aqui. E não desistiu de mim horas nenhuma, nenhuma. Essa cinza foi ela que levou e passou em mim, né? Então eu devo isso a ela, não vou poder pagar, só Deus vai dar a ela, né? A recompensa. E o Ramiro também. O Ramiro, coitado, ficou 6 dias comigo sem trocar com ninguém, sem lugar para dormir, sem nada. E eu falava com ele: eu tô com pena de você, Ramiro. Ele falou assim: não, eu tô bem, muito bem, sorria. Eu sabia que ele estava bem, mas ele sorria para mim e falava: eu tô bem, Maria, eu tô bem. Às vezes eu dormia um pouquinho, abri o olho e ele estava assim por cima do meu rosto, olhando para minha cara para ver se eu estava viva, se eu estava respirando. E eles tiveram muito cuidado comigo, como se eu fosse uma filha deles. E, na verdade, eu sou mais velha do que eles, né? Mas só Deus recompensa eles e os outros irmãos que me ajudaram também, né? Porque aí vem a parte das dificuldades, né? Comprar as coisas. Meus irmãos, tudo me ajudou, todos. E minha família lutou por mim de um e dente, oração mesmo e fé, muita fé. Graças a Deus, a fé não decepciona. Não, quem tem fé aqui só vai embora quando é hora. Eu tive esse apagão, eu demorei a voltar, faltou esse oxigênio e Deus me trouxe de volta. Olha pra você ver, Graças a Deus. trouxe de volta. E hoje eu estou aqui, né? Dando esse testemunho para as pessoas saberem que existe um Deus, né? existe um Deus todo-poderoso. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu testemunho e que Deus, né, continue te abençoando. Amém. E obrigado pela sua participação. Amém. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, galera, por estar conosco. E nos veremos em breve com mais um Vai Escutando. Faça de favor.